O Parlamento brasileiro tem a honra de proporcionar o primeiro passo de um processo de transição que, eu ouso afirmar, respeita exatamente o espírito da Constituição Cidadã promulgada há 30 anos atrás. De fato, a Constituição de 1998 é uma obra eloquente do avanço institucional, social e legislativo da civilização brasileira e bastaria, para louvá-la, nos remetermos à sua eficácia no plano da realidade. Imprensa aqui presente, é inegável que ela marca, essa Constituição, a transição para o mais longo período democrático da República Federativa do Brasil contemporâneo. Cumpre-nos, portanto, lembrar daquele momento histórico. Antônio Paz de Andrade, que já não está entre nós, com quem eu dei os meus primeiros passos na política, sempre se orgulhou de ter sido um dos 603 deputados e senadores que, em diferentes momentos, participaram da elaboração dessa Carta Magna. Deixou para a posteridade, em parceria com o nosso professor de Direito Constitucional, Paulo Bonavides, a obra História Constitucional do Brasil, na qual revela que a proposta de uma nova Constituição remonta a julho de 1972, quando o Grupo Autêntico do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, decidiu transformá-la na sua principal bandeira. Apesar da resistência inicial da cúpula moderada do partido, o tema sempre esteve presente na atuação dos autênticos, que se incorporaram à campanha de Ulisses Guimarães à presidência da República em 1993. A partir de 1997, a pregação constituinte ganhou ímpeto especial. Primeiro, no âmbito parlamentar, por meio de pronunciamentos da direção nacional do MDB. Posteriormente, lembram os autores em manifestações de todo o Brasil, culminando com o lançamento em São Paulo da Carta aos Brasileiros, lida em ato cívico na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Paz e Bonavides assinalam em seu livro que a Assembleia de 1988 foi a primeira Constituinte brasileira que não se originou de uma ruptura institucional, nem foi precedida de um ato de independência. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte foi resultado de compromisso firmado durante a campanha presidencial de Tancredo Neves e do presidente, hoje aqui ao meu lado, José Sarney, que nos honra com a sua presença no dia de hoje. Após a morte de Tancredo, José Sarney, presidente, assumiu o Palácio do Planalto e, 3 meses depois de empossado, honrou todos os acordos estabelecidos pelo presidente Tancredo Neves. A Assembleia Nacional Constituinte, por meio da Emenda Constitucional número 26, de 27 de novembro de 1985. A chama da mudança, a partir de então, passou a iluminar o Congresso Nacional. Quem participou da Assembleia Nacional Constituinte, e aqui tem vários deputados, deputadas, senadores e senadoras que participaram desse momento histórico brasileiro. Quem participou costuma lembrar com entusiasmo daquele maravilhoso momento da história do Brasil. Os corredores desse Congresso Nacional fervilhavam de brasileiros e brasileiras, de todas as profissões, de todas as raças, de todas as cores, de lugares e de classes sociais diferentes de todo esse país. Imbuídos do propósito de fazer reerguer, sem prévio esboço, a democracia liberal e a justiça social a partir da população e da participação popular direta deste Brasil inteiro que foi tão marcante. Ulisses Guimarães estimava em 10 mil pessoas o trânsito cotidiano nas dependências do Congresso Nacional, o que representava aproximadamente a participação de milhões de pessoas
em todos os eventos. Foi assim que o povo brasileiro, ao cruzar as portas do Congresso Nacional, fez dele, de fato, e mais do que nunca, a casa do povo brasileiro. O Parlamento, por sua vez, soube corresponder ao voto da confiança popular. E os anseios da sociedade se materializaram em 122 emendas populares, apoiadas por mais de 12 milhões de assinaturas e em mais de 71 mil sugestões enviadas ao Congresso Nacional pelos Correios. O trabalho daquela Assembleia resultou em 5 anteprojetos, 4 projetos, mais de 61 mil emendas, sem contar as subcomissões e comissões e quase 5 mil destaques feitos pelos senhores parlamentares. Os números evidenciam a intensa atividade dos constituintes. As estatísticas impressionam e aqueles parlamentares, superando todos os recordes de produção legislativa. Contabilizaram-se 182 audiências públicas, mais de 1.000 votações, 2.400 horas de discursos e 15 mil pronunciamentos. Tudo isso esclarece a razão de se ter transformado na mais longa Constituinte de nossa história, transcorrendo de 1º de fevereiro de 87 a 5 de outubro de 1988. As Constituições refletem o momento histórico em que elas nascem. E, naquele momento, o povo brasileiro soube, como sabe hoje, que é na democracia que se escreve o futuro com as próprias mãos. Parlamentares históricos, como, veja aqui, Marcondes Gadelha, Cristina Tavares, que já não está entre nós, Lisânias Maciel, Fernando Lira, Alencar Furtado, Freitas Nobre e Michel Temer, nosso presidente, que na Constituinte se destacou na subcomissão do Judiciário e do Ministério Público. E tantos outros demonstraram que atuar com civismo cria laços de respeito à população. Essa é a história da nossa Constituição. Por isso, devemos sempre respeitá-la e, principalmente, cumpri-la. Senhoras e senhores parlamentares, Brasil inteiro que nos assiste, imprensa brasileira que nos cobre aqui nesse momento, senhoras e senhores convidados, jornalistas de todo o Brasil e do exterior que aqui representam os seus veículos de comunicação. Hoje, iniciando-se a transição entre governos, vimos o voto democrático prevalecer novamente na nossa República Federativa do Brasil. Deputados distritais, estaduais e federais, senadores e senadoras, governadores e governadoras e o presidente da República foram escolhidos de acordo com o voto direto. Nesse dia, como não lembrar também as sábias palavras proferidas por ele, que foi o maior de todos nós MDBistas. Me refiro à memória e à história de Ulisses Guimarães. Há exato 30 anos, ele dizia: a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Essas palavras me inspiraram durante toda a minha vida pública. À frente desse Congresso Nacional, mesmo nos momentos mais tensos, procurei sempre lembrar que a Constituição é a personificação jurídica de nossa pátria, que está acima de todos nós. A Constituição é a expressão do pacto de viverem em cooperação leal, de respeitarem uns aos outros e o direito dos outros, de defenderem a nossa nação, de amarem a liberdade e de conduzirem-se
com justiça. Assim, diante de um ex-presidente da República, meu querido presidente José Sarney, meu consultor e meu tutor político, do atual e do presidente eleito, do atual presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro, tenho certeza de que, com um governo novo, de uma nova legislatura, vamos honrar os que vieram antes de nós e continuar caminhando juntos, rumo a um futuro de prosperidade, de justiça, de paz social para todos, sempre sob a luz da democracia e da Constituição cidadã. Pois nela, no plano econômico, permita-me observar, presidente eleito Jair Bolsonaro, Vossa Excelência também encontrará o enquadramento jurídico adequado para dar ao Brasil, em um círculo virtuoso e permanente de desenvolvimento sustentável para todos os brasileiros. Tenho certeza que esse não é apenas o meu sonho, esse é o sonho e o propósito de todos nós brasileiros. Que Deus ilumine e abençoe essa casa, o povo brasileiro e a todos nós. Muito obrigado.